Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como controlar a mente pode mudar sua vida. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e curtir esse episódio também, dessa maneira mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. E aqui comigo hoje estão a Deia e o Breno. Olá, muito obrigada por mais um episódio. Obrigada a todos os ouvintes. Olá, os ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Obrigado pela presença e aos ouvintes também por sempre estarem ouvindo o Rapcast. Hoje a gente vai falar sobre o controle da mente. É um tema muito falado dentro da Rap Science, que é você conseguir realmente ser o dono de si próprio. A verdadeira liberdade do ser humano, ela existe quando ele consegue controlar o que ele pensa. Isso que é você ser livre no verdadeiro sentido. E nesse poema, o Mestre Hokawa ele fala principalmente do que é chamado na psicologia de somatização, ou psicossomatização. É quando uma emoção ela acaba tendo um efeito no corpo. E a gente vai ver nesse poema como que o que a gente pensa afeta a nossa vida inteira. O Mestre Hokawa, no livro As Leis de Bronze, As Leis de Aço, ele falou muito sobre a maneira de pensar. Praticamente quase todo poema que tinha nos livros de leis, ele falava sobre a maneira de pensar, maneira de pensar, maneira de pensar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que a religião, ela tem a missão também de mostrar para as pessoas a importância que é o controle da mente. Que na verdade vai gerar o controle das emoções e a saúde do corpo físico. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então a Deia vai ler o poema. Controle sua mente. O mais importante para evitar que o corpo adoeça é saber domar a mente. Você precisa assumir o controle da sua mente e guiá-la. Quem diz, já que não se pode enxergar a mente, tampouco se pode dirigi-la. Não está, infelizmente, nem mesmo no limiar da religião. A menos que você perceba a mente como uma realidade, será impossível a iluminação através da disciplina espiritual. Você não tem nutrido ideias que lhe trazem infelicidade? Não vê que a sua ganância o atormenta? Que ela é a causa da sua frustração, incerteza e irritação? Não se dá conta de que a raiva o prejudica? De que essa é a causa do seu mal-estar? Não sabe que as suas queixas e reclamações estão se transformando em veneno no seu corpo? Estão destruindo lentamente suas veias, seus nervos, seu cérebro. Assuma o controle da sua mente, sintonize-a com o canal da luz e veja seu destino se transformar diante de você. Nesse poema a gente vê a questão, no início o Mestre Hokawa já comenta que o mais importante para evitar que o corpo adoeça é saber domar a mente, ou seja, a nossa saúde ela tem ela é um reflexo, de certa maneira, dos nossos pensamentos. O Norman Vincent Peale tem uma sequência de 3 etapas relacionadas à saúde. Ele diz que primeiro a gente deve controlar os pensamentos, porque os pensamentos afetam as emoções e as emoções afetam a nossa saúde. Esse é um aspecto muito importante na questão da saúde. Existem outros fatores também na questão da saúde. Por exemplo, existe o karma, de pessoas que têm problemas físicos ou doenças por uma questão kármica. Isso acontece também. No caso de doença, não existe um padrão. Às vezes as pessoas acabam generalizando muito. É karma. Cada pessoa tem uma história. Imagina a alma de cada um, quantas reencarnações. Cada um carrega um histórico diferente. E a questão da saúde pode ser karma? Pode. Pode ser falta de controle emocional? Pode. Pode ser desequilíbrio físico? Pode também. Se come muito mal, dorme muito pouco, não faz atividade física, vai acabar tendo doença também. No caso do poema de hoje, é a questão da mente, do controle do coração.
Uma analogia da mente que o Mestre Cal sempre fornece é a analogia do motorista e do veículo. Não importa quão bom o motorista seja, porque tem duas situações no caso de um veículo. Ou o motorista é bom e o veículo é ruim, ou o veículo é bom e o motorista é ruim. No caso, se por exemplo eu tenho um corpo físico saudável, mas eu não controlo os meus pensamentos, é como se a carcaça fosse boa, o carro fosse bom, só que o motorista é ruim, não dá certo. O contrário, o motorista é bom, mas o carro é ruim, ou seja, o meu corpo físico eu não cuido dele, eu não faço atividade física, eu não durmo, eu não me alimento bem. Só que eu cuido bem da minha mente, também não dá certo. Existe uma unidade entre corpo e mente. Por isso controlar a mente é muito importante, mas tem que tomar cuidado com o equilíbrio no corpo físico também. Tem que equilibrar, né? Igual fala, somos o que comemos, então somos o que pensamos também, né? E falando sobre... Acho que é legal a gente falar um passo a passo do controle da mente. Eu acredito que cada um de nós aqui tem uma maneira diferente de controlar a mente, então a gente pode... Vou falar primeiro como eu faço, e aí vocês podem compartilhar a maneira de vocês também, porque o Mestre Cal ele fornece várias ferramentas para a gente conseguir controlar a nossa mente. E cada discípulo ele tem as suas características e acaba controlando a mente de maneiras diferentes. O que mais me ajuda a controlar a minha mente, isso é no meu caso, é fazer um tipo de meditação que o Mestre Cal ensina no livro Milagre da Meditação, que é a meditação focada na leitura. O mestre comenta que quando você pega um livro dele e busca se concentrar durante 30 minutos, 1 hora e meia, naquele conteúdo, você condiciona a sua mente a ficar focada e absorve um conteúdo, um alto conteúdo espiritual. O que acontece quando a gente está lendo um livro? A nossa mente começa a sair daquele conteúdo. Então você começa a ler, aí você lembra da raiva que você tem do fulano, aí você lembra da mágoa do passado, lembra o que você tem que fazer daqui a pouco. Ela fica pulando de um lado para o outro. É igual, o Mestre Cal tem uma analogia, é igual quando chove no lago. Você nunca sabe onde vai cair a próxima gota de água, fica chovendo no lago. O nosso pensamento ele é assim também. Só que na meditação focada na leitura, você se esforça para voltar a sua atenção aquele conteúdo altamente espiritual. Isso me ajuda muito a controlar. Eu percebi depois que comecei a fazer isso, quando vem raiva, a gente vai falar daqui a pouco dessas emoções negativas, mas por exemplo, vontade de reclamar, raiva, você percebe que você tem um controle maior. Então essa é uma maneira. E a segunda maneira eu aprendi na prática a cadeinha, que é o silêncio. O silêncio. Realmente, tem uma frase, eu não sei se eu já compartilhei com vocês essa frase, eu vi esses dias. A frase é assim: um homem é mais homem não pelo que fala, mas pelo que silencia. Então muitas vezes a gente expressa muito mais o nosso caráter, não é no que a gente está falando, mas é quando a gente fica quieto. Quando a gente fala, eu não vou falar nada, eu vou me silenciar. Aí essa é uma expressão de caráter também, que é o contar até 10, vamos dizer assim. Então, para mim, essas são as duas melhores maneiras para controlar a minha mente, a emoção. Claro que eu recito o sutra, eu tenho o hábito de recitar, eu não consigo recitar todo dia, eu admito, mas eu tenho o hábito, eu estou habituado a recitar. Oração ajuda, a prática de respiração profunda. Mas no meu caso, você pegar o que mais me ajuda é isso. É a meditação concentrada na leitura e o silêncio. A prática do contar até 10 em situações difíceis. Brenão, compartilhe conosco a sua metodologia. Quando é em casos, por exemplo, aconteceu alguma coisa na hora, assim, que eu fiquei chocado, assim, eu não gostei. Eu paro, eu fico quieto, aí eu falo, pera, calma. Eu fico repetindo, calma. Autossugestão. Autossugestão, calma, respira, calma, tá bem. Aí, se eu tô isolado, por exemplo, sei lá, aconteceu uma coisa, eu tô no meu quarto, eu faço posição de prece. Legal. Eu faço posição de prece porque dá tipo uma sensação de vergonha de ter, tipo, pensado assim, em reclamar, né? Você fala, calma, também não foi tanto assim, né? É uma posição também que você já começa a receber um pouco de luz, assim, pouco de inspiração.
quando é questão que nem assim, que pode ficar remoendo, que aconteceu coisa do passado, assim, eu faço essa da leitura também. Eu paro, falo, para, calma. Aí eu pego um livro, vou ver algum vídeo engraçado, alguma coisa pra distrair a minha mente. Ou sei lá, eu vou andar, eu vou correr, eu vou... Suar, né? Vou suar. O que funciona muito pra mim é exercício físico. Exercício físico, ele movimenta meu metabolismo, minha cabeça funciona muito melhor. Entendi. Legal. E você, Denha? Bom, você já... Já copiei, já ó. aí Nada se cria, tudo se copia. Já dizia o sábio. Mas é assim, que nem o Breno falou, depende das situações, né? Mas a maioria das vezes, quando vem um pensamento que... você vê que é alguma influência negativa, né? Você quer começar a pensar negativo, ou mal de alguém, ou vem alguma raiva, é silenciar, respirar, eu faço respiração profunda, e normalmente ou eu vou para a oração, ou eu pego alguma coisa, né, dos ensinamentos do mestre para ler também, e tentar voltar, respirar e colocar a gratidão no lugar. Se eu tô com tendência a querer reclamar de alguém ou de alguma coisa, tentar, não, mas eu tenho isso, não, a pessoa tem esses pontos positivos também, né? Tentar mudar o ponteiro do coração. Legal. Que seria aquela lei da substituição, trocar o pensamento negativo por um positivo, no caso. Positivo. Funciona muito também. Você vê, a gente tá em 3 pessoas e tem vários métodos diferentes de se acalmar, né? A atividade física funciona bem pra mim também, eu sempre busco suar. Isso é bom, aumentar a circulação, enfim. Mas é importante que tenha um método, que cada um descubra uma maneira. Algo que é legal que eu faço também, que é, depois do silêncio, fazer a oração ao Senhor e ao Espírito Guardião e Espírito Guia. Isso eu percebo que você muda o foco. Sim. De uma situação perturbadora ou algo nesse tipo. Porque quando você busca controlar a sua mente, você vê que o seu dia ele é uma batalha diária. Cada dia é uma aventura. Cada dia acontece uma coisa nova. E você tem que sempre estar treinando. Mas o que é interessante é, você percebe que ela vai se fortalecendo quando você treina ela. Quando você não deixa a sua mente de qualquer jeito. A gente tem que cuidar dela. É que eu não tenho planta, mas é igual planta. Você tem que estar sempre cuidando, tem que estar regando, aparando a erva daninha. A gente tem que cuidar da nossa mente também. E a mente realmente tem um poder mesmo. Não, A gente vê, eu já passei, eu tive, né, de doença mesmo, saber controlar, né, com a mente, sabendo controlar ela, como afeta na sua saúde mesmo, né? Porque às vezes você tá com algum problema, se você percebe que se você ficar nervoso com aquilo e achar que pode ser uma coisa muito maior, aquilo você cria, que vai ficando maior mesmo, né? Agora, se você para, não respira, pensa, não, eu tô bem, né? Eu sou filha de Oncantare, eu tô bem, eu tô saudável, e aí vai acalmando, e aí você vai conseguindo até não se acalmar mesmo, né? Sim. Então tem mesmo... Às vezes as pessoas ficam com sintomas. Que, mesmo na sem verdade, ter a doença. Sem ter a doença. Né? Da mente, a mente cria mesmo. Ela Sim. vai criando e fica com sintomas. Sim. A ansiedade, por exemplo, é o maior símbolo disso, né? O maior fenômeno disso. Porque você está preocupado com uma coisa que não aconteceu, isso está te destruindo. Só que não aconteceu nada ainda. 90% das nossas preocupações elas são desnecessárias. E é a mente que está criando o medo, ela está criando tudo isso. Ela tem um poder mesmo imenso. E como o mestre comenta aqui, que a menos que você perceba a mente como uma realidade, eu acho que isso que é legal. A mente, ela não é uma coisa de história, fábula. A mente humana. Não, a mente humana ela é tão real como o nosso cabelo, a nossa perna. Ela é real, ela é algo... Não chega a ser material, mas ela é verdadeira, é um negócio real. Acho que ter essa percepção... Porque enquanto a gente não entende isso, você não quer controlar ela. Você fala, deixa.
Tô com raiva? Ah, é assim mesmo. Não, a mente é uma coisa real, você tem que tratar ela. E ela vai mudar a sua vida inteira. É, que ele fala aqui, ó. Você não tem nutrido ideias que lhe trazem infelicidade? Sim. Né? Não É, vê sim, que não a sua tem. ganância é o Acabei respondendo. o ar tormenta. É que o mestre fala, né? Nós escolhemos nossa felicidade ou infelicidade, né? Ao começar o seu dia já, né? A pessoa já... Esse é um momento importante, né? Ao começar seu dia, você já faz o seu dia, se ele vai ser bom ou não. A gente tem uma frase do Epiteto que ele fala que quando a gente deixa, por exemplo, a opinião de outras pessoas ou o que elas pensam da gente, quando a gente se preocupa muito com isso, a gente vira escravo delas. E acaba sendo isso mesmo. Se a gente começa o dia já deixando a responsabilidade das nossas emoções fora da gente, já começou mal. Então a gente fica preocupado. Será que eu vou encontrar um cliente chato? Será que vai acontecer alguma coisa? E se acontecer? E se encontrar? Aí isso vai acabar com o meu dia? Porque eu vou encontrar. Se a gente acaba encontrando situação desfavorável. Mas é isso então que vai me tirar do sério? Eu acho que não. Se a gente busca controlar a própria mente mesmo, e a gente tem as ferramentas, como a gente comentou no início. E aí você acorda, hoje já não começou muito bem. Começa, né? Aí, realmente. Aí você fala, por quê? Porque tá chovendo. Pô, chuva é água cair do céu. O que tem de tão ruim na chuva? O dia tá embaçado. Tá nublado. O que tem de ruim na nuvem? Igual o céu ou sua mente que tá nublado? Igual os dias da semana, né? De segunda a quinta. Pronto, nossa, não tem vida. Não sexta tem vida. é aquela felicidade. É só sexta-feira Domingo que vai. é depressão. Sábado é X, né? Sábado é dia de atividade da Red Science. Acho que é importante também controlar a mente, que nem a gente falou dos métodos, né? Que é importante usar esses métodos para começar, acho que, fazer reflexão, né? Ótimo. Porque enquanto você não tem um mínimo de paz na sua mente, você não consegue olhar para si mesmo, né? Sim. Porque se você acha que você é muito perturbado, assim, você vai começar a refletir, acho que você vai mais se autopunir do que realmente refletir. Então, antes de começar a refletir, acho que é bom acalmar a mente, começar, assim, ficar mais calmo, né? Depois, o coração, isso, né? Mudar realmente, que nem a ideia falou, mudar o ponteiro do coração, pra ele estar mais pra cima, né, que a gente fala, pra começar realmente a refletir. Porque senão, você vai se afundar mais, né? Isso é verdade, bem lembrado, Breno. A condição para a reflexão correta é você primeiro se tranquilizar. E isso que você comentou de colocar a mão em posição de prece, eu lembro que o mestre Okal comentou uma vez que se você coloca a mão em posição de prece, você não consegue ter raiva, que o Breno falou, você dá vergonha. Porque como é que você vai pensar mal de alguém em posição de prece? Nossa, o Gabriel é chato pra caramba. Então, você vai... Você pensa de outro jeito, mas não com a mão em posição de prece. Exatamente. Isso, se você deixa a mão em posição de prece, fecha o olho e conta até 10, duvido que não se acalma, não tem como, velho. Não tem como. É um método supremo, isso é infalível. Isso é. E o que a gente sempre fala, né, nos episódios também, eu esqueci até de... E não agir também naquele momento, né? É verdade. Né? No Igual impulso, né? no impulso, o responder o e-mail, né? Naquele momento. Porque. Mandar um e-mail sem remetente, né? Descasca! Manda sem remetente, depois Descasca você vai sem rever. remetente. Aí você não escreve nem metade, né? Aí você olha e fala, puta, por que eu escrevi isso? É igual o trânsito, né? Você tá com raiva, você acha que você tá certo. Passa 5 minutos, você esfria a cabeça. Puta, por que eu fiz isso? Por que eu fiquei tão irritado? Eu sei por que com isso. Família, o mestre fala, o que constrói ou destrói uma família são palavras. Começa as pessoas a querer brigar quando tá com raiva dentro de casa. Ruína. Esse ponto que a Dea comentou é muito importante mesmo. Identificar que a gente tá alterado. Eu acho que isso... Porque alterado todo mundo fica. Agora, tem 2 tipos de pessoa. A que identifica e sabe que tá alterada e a que chuta o pau da barraca. É bem diferente uma coisa da outra. Porque a gente fala que a gente pratica aprimoramento, estuda. As pessoas têm a imagem que a gente nunca se altera. É mentira. Eu me altero. Eu sou profissional nisso aqui e eu me altero.
jogo limpo mesmo, eu me altero. Só que uma coisa é você se alterar e falar, opa... Calma. Pera, igual cavalo, né? Pega a rédea ali. Mas isso que é o que é bom, né? Que a gente tem os ensinamentos e vai a cada dia, né? A gente sempre tá em aprimoramento, né? E a gente pode ir percebendo essas reações, né? E fica automático depois, quase automático depois. Vira um hábito. Vira hábito, né? Você fica nervoso, Você se condiciona. Isso é verdade. Não, isso que é legal. É muito similar com a atividade física. A mente, o mestre fala, a mente é real. Se você treinar ela vai se moldar, ela vai se fortalecer. Ela é treinável, a mente. E na verdade a gente vem aqui pra isso mesmo. Pra polir e treinar ela. E você vai vendo que às vezes coisas pequenas que você achava que, nossa, te irritava, que com o tempo não vai mais, não tem mais motivo, né, pra te irritar daquela forma. Ou baques assim que você sofreria antes, você ficaria mal, depois de um treino assim da mente, você não sofre o mesmo, né? Sim. Assim, que nem você sempre comenta, né? A gente sempre vai levar a primeira flechada, né? Mas às vezes você pode, controlando a mente, você controla a segunda flechada, né? Porque a segunda flechada é você que dá. A primeira não tem como controlar, né? A segunda eu sei que deixou levar a outra. Aí é o apito barato, né? Apito barato. Grande Franklin. Exatamente. Tem algumas emoções que o Mestre Cal comenta aqui, eu acho que é legal a gente falar. Ele fala da ganância como causa da frustração, incerteza e irritação. Então, ganância é o sentimento de você querer mais do que você está se esforçando para ter. E a ganância, um sentimento dela é a frustração, que seria o quê? A insatisfação. Você não conseguir reconhecer tudo o que você tem de bom e sempre querer mais, ou ser algo mesmo exagerado. A ganância ela acaba sendo um tipo de emoção descontrolada. E o ser humano fica muito feio quando ele é muito ganancioso. É muito... Hoje o ser humano é muita disputa, né? De competição, de status, né? Esse dia eu vi uma frase, para variar, né? Que o autor fazia uma analogia do desejo humano igual fogo e pólvora. Quando o fogo e a pólvora se encontram, os dois se extinguem. O nosso desejo é a mesma coisa. Você tá com desejo, você quer isso, você quer aquilo. Na hora que você consegue aquilo, extingue. É a mesma coisa. Tudo aquele que a gente fica... Essa ganância de querer cada vez mais e precisa ter cada vez mais. É bom ter, mas quando é ganancioso é problemático. Que vai gerar frustração, irritação, comparação com os outros. Todas as emoções que o mestre fala aqui são pontos que a gente deve controlar. A raiva também, que a gente comentou já. A raiva é um veneno, a gente não deve tomar esse veneno. E inclusive ele fala do mal-estar. Na raiva ela causa mal-estar. A raiva, as queixas e reclamações, né? Estão se transformando em veneno no seu corpo. A gente tá jogando veneno pro corpo mesmo. Então, quando você fica com alguém que reclama demais, se queixa demais, ou você tá com essa tendência, é um veneno mesmo, né? O mestre compara a reclamação igual você jogar lixo no lugar. Espiritualmente, se você tá próximo de alguém que reclama muito, você tá vivendo num lixão espiritual. A verdade é duro, mas sad but true, né? Como dizia o Metallica. Triste, mas verdade. Já viu essa música? Já. Boa, né? Triste, mas verdade. Então a gente tem que se controlar pra evitar reclamar muito ou se queixar demais. E ele comenta até destruindo lentamente suas veias, seu nervo e seu cérebro. Ou seja, tá acabando com o corpo. Porque se você não tem veia, nervo nem cérebro, já é hora. Né? E destruindo lentamente. Esse lentamente é uma frase importante. Porque você não vai percebendo, ele vai te corroendo.
E o maior problema é quando vira hábito e aí, meu... E o corpo responde daí, né? Você vê, às vezes as pessoas têm dores, né? Pelo corpo todo. E pode fazer o que quiser que... volta. É isso aí, é o veneno, né? Que Tá ela sendo tomado. É aquela frase, né? O ferro cria ferrugem e se corrói, né? A ferrugem sai do ferro e corrói o ferro. É isso aí. Bem lembrado, esse OHDzinho. Mas não pode esquecer o HD nas gravações, hein? Sem HD não vai ter gravação. Que livro que é essa frase aí? Leijaço? Muito bom, rapaz. Esse cara é bom mesmo. Então essa questão de evitar que é os 3 venenos do coração, que no Leijaço o mestre fala também, que é gana, ira e ignorância. Controlando esses 3, você já não tem mais veneno. É só 3 que precisa. O mestre facilita a nossa vida ao máximo. Gana, ira e ignorância. Quer pegar 2 que é mais concreto? Gana e ira. Mais concreto? Ira. É muito fácil identificar quando você está com raiva. Né? Agora, quando não sabe, aí entra na ignorância. Não sabe que esses dias teve um post no blog sobre inveja. E eu achei legal, eu recebi um comentário no WhatsApp de uma pessoa falando assim: nossa, eu não sabia que a inveja fazia mal. Caramba. Eu achei legal o comentário, porque às vezes realmente no senso comum, se a gente não estuda o ensinamento, você não percebe que é errado. Errado no sentido de contra a vontade de Deus. E vai afastar você do seu ideal e tudo que a gente aprende. Eu achei muito interessante esse comentário. Inveja faz mal? Inveja é ruim? Quando o mestre veio, ele falou aqui no Brasil, né? Que o contrário do amor não é o ódio, é a inveja. Então a inveja é um outro sentimento perigoso, nocivo também, né? E no final o mestre fala: assuma o controle da sua mente e sintonize-a com o canal da luz e veja o seu destino se transformar diante de você. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, a reflexão, ela primeiro vem do negativo pro zero. Eu tô com raiva, preciso anular a minha raiva. Então eu vou respirar profundo, você tá indo pro zero. Só que você pode ir do zero pro mais. O que é? Não é só não ter raiva, é você aumentar a sua tranquilidade. É isso que é legal da reflexão. Ela tem 2 campos. Você começa no negativo, vai pro neutro, e do neutro você sobe pro positivo. Você tem que ir nessas etapas, que é você sintonizar com o canal da luz. A gente não quer só não ter raiva, a gente quer ter paz, quer ter tranquilidade, que é quando você sintoniza com o canal da luz. Só que para sintonizar com o canal da luz, precisa ter algo chamado esforço. Porque a luz não vai vir sintonizar com você. A luz está aí. A gente tem que sintonizar com ela. É igual o Mestre Okawa fala dos anjos. Tem um monte de anjo dando a mão, querendo ajudar. Só que nem todo mundo tá pegando a mão deles. Não dá abertura, né? E é tão bom, né? Porque, nossa, parece que você tá carregando as baterias mesmo, né? E a gente que tem o templo ainda, quando você tá dentro do templo, né? Podendo fazer meditação. Receber os Kigans, né? Assistir as palestras do mestre, enfim. Essa é a maneira pra gente se sintonizar com o canal da luz. Isso é uma prática, inclusive falando da imunidade, a melhor maneira de você aumentar a sua imunidade é a prática espiritual. Isso já tem registro científico disso. Tem o Koenig, da Universidade Duke. Ele fez uma pesquisa científica sobre doença infecciosa em 2 grupos de pessoas. O grupo A frequentava a igreja 2 vezes por semana ou mais, e o grupo B não frequentava. O número de pessoas que morreu, e aí fez uma análise de 6 anos, no grupo de 10 mil pessoas. O número de morte, o número de pessoas que frequentavam a igreja era 1/3 das pessoas que não frequentavam. 1/3. Então de 30, 10 só. 20 era das que não frequentavam. Por quê? Quem não frequenta igreja é pecador. Não é isso. É que a sua imunidade ela é afetada pela prática de fé.
que é a frase de se você sintonizar com o canal da luz. E hoje, a gente não tem Rap Science no Brasil inteiro, físico. Mas o mestre faz música, filme, palestra, a gente está fazendo live, enfim. Tem tá aumentando, Eu acho que é legal o pessoal que mora longe, continua acompanhando, mas uma vez por ano, por que não tentar vir num tempo? É legal também. Usar isso como uma oportunidade de visitar a gente, enfim. Mas esse esforço para se sintonizar com o canal da luz é muito importante. Para finalizar o episódio de hoje, o Breno vai reler o poema. Controle sua mente. O mais importante para evitar que o corpo adoeça é saber domar a sua mente. Você precisa assumir o controle da sua mente e guiá-la. Quem diz, já que não se pode enxergar a mente, tampouco se pode dirigi-la, não está, infelizmente, nem mesmo no limiar da religião. A menos que você perceba a mente como uma realidade, será impossível a iluminação através da disciplina espiritual. Você não tem nutrido ideias que lhe trazem infelicidade? Não vê que a sua ganância o atormenta? Que ela é a causa da sua frustração, incerteza e irritação? Não se dá conta de que a raiva o prejudica? De que essa é a causa do seu mal-estar? Não sabe que as suas queixas e reclamações estão se transformando em veneno no seu corpo, estão destruindo lentamente suas veias, seus nervos, seu cérebro? Assuma o controle da sua mente, sintonize-a com o canal da luz e veja seu destino se transformar diante de você. É isso aí, é importante sintonizar a nossa mente com o canal da luz e controlar os nossos pensamentos. É assim que a gente consegue ter uma vida de bastante crescimento espiritual. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e a Déia e o Breno pela companhia. Muito obrigada a todos os ouvintes. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu!